A Constituição Federal foi expressa quando determinou à União o dever de proceder à demarcação de terras indígenas. E disse que as terras indígenas são aquelas tradicionalmente ocupadas por estes povos. Fica evidente que, portanto, essa atividade demarcatória, como se costuma dizer no mundo do direito, qualifica o exercício de um poder chamado de vinculado, ou seja, um poder que o Executivo tem de fazer, que antes de ser poder é dever. Dever de demarcar, independentemente de análises de conveniência, de oportunidade, mas um dever de constatar o que é terra indígena e fazê-lo. Em outras palavras, não há na Constituição outorga de margem de liberdade de ação para o Poder Executivo. Ele tem o dever de demarcar a partir daquilo que tecnicamente é definido como terra indígena. Hoje, o ministro da Justiça tem como braço técnico a FUNAI e, quando recebe o processo de demarcação, ele não tem condições técnicas de aprofundar a investigação em relação às demarcações. Que a situação é aguda e complexa em alguns estados. Os estados em que me parece existe uma agudeza de situação são Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, onde há um claro conflito entre o processo de demarcação de terras indígenas e pequenos agricultores, inclusive agricultores familiares. Há também no Mato Grosso do Sul, há também em Mato Grosso e há também na Bahia. Diante deste quadro, e que se agrava, algumas das situações que, inclusive, como digo, o governo não tem como resolver unilateralmente, o governo tem seguido algumas linhas. E o que vem sendo feito? Em primeiro lugar, nós temos clareza que é necessário aperfeiçoar o processo de demarcação de terras indígenas. E aperfeiçoá-lo, por quê? Muitas vezes eu tenho recebido queixas de que o processo de demarcação não é transparente, tenho recebido queixas que o processo de demarcação é parcial, e afirma-se que ele é parcial porque o órgão, entre aspas, julgador é a FUNAI, e a FUNAI seria um órgão identificado com a causa indígena e, portanto, dotado de parcialidade para emitir um juízo que exigiria imparcialidade estrutural para ser emitido. Se afirma que muitas vezes o direito de defesa foi violado. Se afirma que muitas vezes os laudos antropológicos são inconsistentes. Ou seja, e se afirma também que não há um fácil acesso às informações no processo de demarcação. E pareceu ao governo correto que nós aperfeiçoássemos o processo de demarcação. Seja para permitir à FUNAI que ela realmente seja um órgão que defende o índio e não tenha o ônus de ser julgador definitivo de tudo, dando protagonismo à FUNAI, mas criando-se uma situação estrutural que permita que ela tenha o seu papel de defesa do índio, sem a confusão com o papel de julgador, seja para a garantia de uma maior transparência que, a meu ver, irá, no futuro, eliminar muito dos litígios judiciais que arrastam esses processos por muito tempo. Como fazer isto? Há um decreto que disciplina a demarcação de terras indígenas. Nos pareceu que a melhor forma de lidar com essa questão não seria necessariamente mudar o decreto, feito à época sob a inspiração do então ministro da Justiça, Nelson Jobim, mas que nós regulamentássemos esse decreto melhor, através de uma portaria do Ministério da Justiça. Nós estamos há um bom tempo pensando nesta portaria. Já debatemos muito com o advogado-geral da União, com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann, com a própria FUNAI e com outros órgãos governamentais. E posso dizer que, depois de um longo cozimento desta portaria, no dia de ontem, eu e a ministra Gleice Hoffmann tivemos a oportunidade de concluir o trabalho desta portaria. A nossa ideia, antes, porém, de que eu possa assiná-la, é ouvir se existem sugestões ou críticas a ela previamente. Eu enviarei uma minuta desta portaria a lideranças dos produtores e enviarei uma minuta desta portaria a lideranças dos indígenas.
para que eu possa ouvi-los previamente, verificar se existem pontos que podem auxiliar nesta portaria. Portanto, a partir da semana que vem, os senhores terão acesso não à portaria, mas à minuta de portaria, para que possam opinar, para que possam sugerir, para que possam efetivamente tecer considerações que nos permitam refletir. Não quero dizer com isso que nós mudaremos ou que deixaremos de mudar a opinião em relação ao texto da portaria. O que eu quero dizer é que é necessário ouvir para aperfeiçoar, se necessário for. O que faz esta portaria? Em linhas gerais, esta portaria cria a possibilidade de que o ministro da Justiça tenha condições de atuar como, de certa forma, um mediador e um julgador do processo de demarcação. Então, o que nós estamos fazendo? O ministro da Justiça terá uma estrutura que permitirá a ele, em qualquer fase do processo, e até mesmo instado pela FUNAI, a fazer a mediação do conflito, antes mesmo do relatório inicial ser baixado pela FUNAI, como também permitirá a ele um reexame técnico pela sua própria estrutura das contestações, das impugnações que são apresentadas, coisa que hoje não é feita. Ou seja, é ainda uma portaria que vai trazer para o processo informações de outros órgãos, ou seja, vários órgãos darão subsídios às informações que são levantadas pelo grupo que comanda os estudos da demarcação. Portanto, é uma portaria que dá mais transparência, uma portaria que dá mais subsídios de instrução e garante uma dimensão de imparcialidade estrutural no processo decisório das demarcações. Essa portaria será encaminhada para os senhores e para os lideranças dos povos indígenas a partir de segunda-feira, enquanto minuta, para que possamos refletir sobre ela e receber contribuições. Esta é a primeira medida. Nós temos clareza, porém, que essa portaria ela vai ser firmada e, seguindo a regra geral da Lei de Introdução ao Código Civil, ela tem efeito imediato, ela pega os processos em curso. Acontecem na questão indígena.